num movimento em que usou a política tarifária dos Estados Unidos para pressionar o Brasil em defesa de aliados ideológicos, o presidente Donald Trump anunciou ontem a taxação de 50% a importações brasileiras a partir de 1º de agosto, abrindo uma grave crise diplomática entre os dois países. Eu não concordo com o Globo não, tá? O Globo coloca aqui basicamente a culpa no Bolsonaro e em seus aliados. Não. A tarifação do Trump foi principalmente em atitudes do STF, em especial contra as empresas americanas, empresas de rede social. Você se lembra disso, né? Ele deixa isso bem claro na carta. Fala do Bolsonaro também. Ele diz que é uma violação de direitos, né? Ele diz que é abominável o que o STF faz, né? Contrário à política do Bolsonaro, mas, enfim, ele coloca bem pontual ali na sua carta essas atitudes do STF para que justifique a taxação. Voltando ao Globo, na carta enviada ao presidente Lula, o Trump fez ataques ao judiciário brasileiro, citou como causas de sua medida o que vê como uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realmente ele falou sobre isso. Seu aliado, né, que responde a um processo no STF por suposta tentativa de golpe e decisões do tribunal que atingiram empresas de tecnologia americanas. O anúncio provocou reação do governo brasileiro. Em carta, o Lula afirmou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes e que o tarifaço de Trump será respondido à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Se eu fosse o Lula, não fazia isso, porque o Donald Trump disse que se o Brasil aumentar a taxação aos produtos americanos, os Estados Unidos aumentarão ainda mais, né? O gesto de Trump levou ainda grande preocupação a diversos setores da economia brasileira que podem ter as exportações afetadas pela medida, com potenciais impactos graves para a produção de empregos no país. Realmente isso nos assusta, gente, principalmente aqui na nossa região sul-fluminense por conta da indústria do aço. Hoje, para se ter uma ideia, a Voz da Cidade traz uma reportagem especial falando da crise no aço. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros acende o alerta no setor siderúrgico do sul-fluminense. Segundo Haroldo Filho, que é o presidente da Aproaço, o Brasil corre risco de ser invadido por aço chinês, até 40% mais barato do que o nacional. Ele alerta que sem reforço nas barreiras, o setor pode perder até 100 mil empregos. A atual tarifa brasileira de 25% é considerada insuficiente. A China, impedida de exportar para os Estados Unidos, pode fazer o quê? Mirar o Brasil como um novo mercado. Haroldo critica a falta de reação do governo e também dos sindicatos. A informação está na página 3 do jornal A Voz da Cidade de hoje. É uma briga que todo mundo perde. Todo mundo perde. Agora o Tarcísio, Teco, o governador de São Paulo, ele postou ontem um posicionamento que eu gostei da opinião dele. Eu não sei se você chegou a ver, você viu? Ele colocou assim, ó: Lula colocou a sua ideologia acima da economia. E esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar as ditaduras, para defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Acho que o posicionamento do governador Tarcísio foi excelente ontem nas redes sociais. Sim, Betinho, e a gente vê que esse governo só defende o que é errado, né? Dificilmente o governo Lula tem um posicionamento com relação à política
exterior, essas relações internacionais que agradam os Estados Unidos. Sempre o Brasil está defendendo ditadura sob o PT. Defendendo ditadura, defendendo ditador, dando declarações contrárias à maior economia do mundo. E você vai esperar o quê? Né? Além do que o Donald Trump pontuou com relação ao Bolsonaro, tem também esses outros fatores. Então o Tarcísio aí tá coberto de razão na análise dele. Eu não sei se você viu a postagem do Bolsonaro a respeito do... Não, do Bolsonaro eu não vi. Ele não comentou nada, ele só postou um versículo. Falou que quando o ímpio governa, o povo sofre. O Bolsonaro postou isso e não falou mais nada. Eu não cheguei a ver a postagem do Bolsonaro, mas... Enfim, nós estamos agora numa guerra que, sinceramente, gente, se não tiver aí uma aproximação dos dois presidentes, o povo é que vai sofrer bastante. E vai sofrer mesmo, tá? Vai sofrer bastante. Tem gente que tá falando aí, pô, vocês ficam defendendo taxação dos Estados Unidos contra o Brasil? Que absurdo é esse? Quem vai sofrer é o povo. Não, a gente não defende não, mas a culpa dessa taxação não é nossa. A culpa dessa taxação é do governo, é do Lula. O Lula deveria ter se posicionado melhor, assim como outros países fizeram. Até a China, gente, entrou em negociação com os Estados Unidos, coisa que o Brasil não quis fazer. O que eu acho que tem que acontecer? O Brasil olhar pra dentro, né? Acabar com essa maldade que tá acontecendo aí com as pessoas lá do 8 de janeiro. Tanto tempo presas porque entraram no prédio, porque, né, fizeram aquela manifestação. Penas totalmente desproporcionais nas condenações, né? A pessoa que estupra, que mata, não recebe 14, 15 anos de cadeia, igual esse Alexandre de Moraes está aplicando, quem estava no 8 de janeiro. Tem que permitir que o Bolsonaro dispute a eleição. Ele é líder das pesquisas. É o povo que tem que decidir, não é o Supremo Tribunal Federal, não. Enfim, são muitas coisas que o Brasil precisa olhar pra cá. Um dos posicionamentos do Donald Trump é justamente esse, né? Que é o STF que decide as coisas no Brasil e não a força do povo, né? Foi o que aconteceu com o próprio Trump, Betinho. O Trump teve aquela invasão do Capitólio lá e o Trump pôde disputar a eleição. Ele perdeu, depois ele pôde disputar a outra eleição. Venceu, voltou. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil só acontece o que o Supremo quer. É brincadeira, cara.